Oi, sou Carlos Silva e você está no canal que fala sobre coisas importantes na sua vida. E vamos falar hoje sobre uma coisa que pode turbinar a sua vida profissional, a sua vida social e até a sua vida pessoal. Porque nós vamos falar sobre falar, mas falar em público. É sabido hoje que um profissional que sabe falar em público, que tem assim uma habilidade para falar em público, ele é muito mais valorizado do que o profissional que, mesmo com toda a capacidade, ele não consegue dar um recado numa situação de público. Eu diria que a valorização desse profissional é na proporção de 300%, quando comparado a um profissional que, com a mesma capacidade, mas ele não consegue transmitir o seu recado para um grupo de pessoas, numa situação de falar em público mesmo. E essa valorização, ela acontece hoje muito mais do que antes, porque hoje nós temos uma necessidade maior de colocar em prática no dia a dia uma coisa chamada habilidade social. E essa é uma das habilidades sociais mais importantes em qualquer carreira. Gente, estatisticamente no mundo, 85% das pessoas têm medo de falar em público. Por incrível que pareça, 85% das pessoas. Então, se você tem medo de falar em público, fique tranquilo que você não está sozinho não, está muito bem acompanhado, né? Porém, se você quer ser uma das 25 pessoas que tem capacidade de falar em público, que você chega até um público e fala, você será muito mais valorizado no mercado, incrivelmente valorizado. Tem uma outra estatística que diz o seguinte: das 25 pessoas, 25% das pessoas que conseguem falar em público, existe um percentual muito grande de pessoas que conseguem falar em público, mas elas não entregam o que ela gostaria de entregar em termos de conteúdo. Isso se dá a vários fatores, porque, veja bem, falar em público é uma coisa, falar bem em público é uma outra coisa. É uma sequência, são elementos sequenciais, mas não é a mesma coisa. E existe... Eu hoje não vou falar sobre técnica, sobre posicionamento, sobre etiqueta, sobre gestual, essas coisas todas. Eu gostaria de falar basicamente sobre uma coisa que durante muito tempo foi o meu fantasma de falar em público, que é justamente esse medo de se colocar diante de um palco. E eu sei que muitas pessoas têm esse medo. E não adianta você aprender coisas técnicas sobre qualquer assunto, se você tem medo de fazê-lo. Sabe? Não adianta você, numa sala de aula, por exemplo, você aprender a andar de bicicleta, aprender como se posiciona o guidão, como você movimenta os pedais, tudo mais. Você tem que subir na bicicleta para aprender. Isso é para nadar, isso é para namorar. Tudo tem que ter a prática, amigo. Tudo tem que ter a prática, meu amigo e minha amiga. E por isso que não adianta falar sobre muita coisa hoje, sobre a parte técnica, se a gente não falar do básico. Porque para mim, eu tenho um histórico que eu era travado para falar em público. Travado mesmo. Me era difícil, numa situação de reunião, eu levantar o dedo para fazer uma pergunta. Imagine se colocar diante de um palco, diante de um público. Né? Mas isso é uma história, isso é um processo. E hoje eu dou palestras sobre falar em público, dou curso e tudo mais. Quer dizer, foi uma estrada, foi um caminho. Mas o que eu percebo em mim, e que eu acho que muitas pessoas têm digamos assim, esse empecilho, é do medo de falar em público. E hoje eu gostaria de dar duas dicas importantes que fizeram diferença para mim, e eu acho que poderá fazer diferença para você também. Mas são dicas práticas mesmo. Não são aquelas dicas técnicas de pessoas que estudaram sobre falar em público que vai dar, não. São dicas de pessoa, de mim, que passou pelo processo de estar travado e hoje conseguir falar em público tranquilamente. É claro que existe sempre ansiedade, e é bom que exista, porque, gente, o medo de falar em público nos impossibilita de dar um recado em público, na verdade, pela nossa incapacidade de se colocar diante desse público. Mas o outro lado da moeda é quando a pessoa é totalmente desinibida, zero medo de falar em público, e ela não consegue entregar o seu recado.
Por quê? Porque ela está do outro lado da moeda. A gente tem que entender basicamente o seguinte: quando você perde o medo de falar em público, você ganha liberdade. Parece que o mundo se abre para você, entende? É uma coisa muito legal, uma coisa fantástica. E aí você pode ocorrer no outro pecado, que é você não levar em consideração que, quando você perde o medo de falar em público, você ganha liberdade. E você não entender que, junto de qualquer liberdade, para que seja produtiva, tem que ter uma coisa em paralelo, chamada responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com o seu público. Quando você for totalmente desinibido, sem medo de falar em público, você tem que levar em consideração isso. Você tem uma plateia e você não entregará o seu conteúdo se você não tiver respeito por essa plateia, se você não conectar ela com você. E você e eu temos presenciado situações em que palestrantes ou pessoas que se colocam em público para dar um recado, para transmitir um conteúdo, um valor, ele não consegue, por várias razões. Alguns são arrogantes, outros são displicentes, tem pessoas que coçam lugar onde não deveria se coçar em público, tem pessoas que fazem gestos obscenos, por incrível que pareça, em público. São pessoas que não têm uma certa responsabilidade. Então o medo é bom. Gente, o medo ele é necessário para a evolução da espécie humana na Terra. Você sabe, é muito bom você ter medo na hora de atravessar uma rua. Você pode ser atropelado por um carro. Se você for mergulhar num lugar desconhecido, é bom que você tenha medo. Você pode ter armadilhas por baixo daquela água que você vai mergulhar. Você vai saltar, por exemplo. E outros medos que você é necessário, são medos básicos, digamos assim, que esses medos são necessários. São os medos inerentes à nossa caminhada enquanto ser humano, enquanto espécie na Terra. Mas o medo de qual nós estamos falando aqui é um medo social. É um medo que é construído. Esse medo, na verdade, ele é dado a uma crenças. E essas crenças, elas não são nossas. Elas foram colocadas através de gerações e gerações de forma comportamental. A gente observa o comportamento dos nossos ancestrais ou das pessoas que a gente admira e a gente termina, consciente ou inconscientemente, reproduzindo esse comportamento. E um desses comportamentos é justamente o medo de se expor. Esse medo de se expor ele é tão importante que a ciência estuda ele e já tem um nome para ele. Chama-se glosofobia. Glosofobia ele é o medo de falar em público, ou seja, o medo de se colocar em situação de estar diante de um público. Certo? A glosofobia ele acomete, como eu já falei, 85% das pessoas, e é um medo que, se você não for tratando ele, eu digo tratando assim, não for consciente dele, não navegar, não caminhar no sentido de ultrapassar esse medo, ele pode se transformar tão forte que ele até impede de você avançar na sua carreira profissional ou de exercer certas funções na sua carreira profissional e também social. Ok? Por isso eu gostaria de dar 2 dicas hoje sobre como você acabar com esse medo de falar em público. São 2 dicas importantes. A primeira é, primeiro, se expor, fazer de forma muito pequena e de forma muito, digamos assim, numa dimensão pequena. Sempre que se apresentar possibilidade de você usar a palavra, você usa, nem que seja para dizer 2 palavrinhas. Bom dia, muito obrigado, tal, bom. Essas pequenas coisas, ela vai preparando você para que você vá tomando vivência, porque o medo de falar em público não é nada mais, nada menos do que a sua vivência de estar num palco de vez em quando. Quando você vai se colocando nessa situação, eu não falo assim, digamos, num palco de verdade, mas em qualquer situação, numa mesa, no jantar, na sua família mesmo, quando surgir a oportunidade de você dar um recado em situação de coletividade, faça isso. E ao fazer isso, você vai dando um recado para o seu subconsciente de que você é capaz de fazer aquilo. Porque o seu subconsciente existe para lhe proteger. Então, falar em público hoje pode ser um perigo captado pelo seu subconsciente. A proporção que você vai fazendo, você vai
perdendo esse medo. E eu digo isso porque eu passei por várias situações em que, às vezes, eram chamados para dizer um recadozinho e tal, aniversário de filho, festa da escola, e eu sempre me propus a fazer isso, mesmo sabendo que eu ia ter medo. Olha, uma coisa que eu digo assim, não vá muito longe no início. Não se expanda, porque se você, no início, você se colocar numa situação muito complicada, muito complexa de falar em público para perder o medo, você pode desenvolver um trauma, que pode levar mais tempo para ser resolvido. Mas tenha sempre na sua mente que você, ao se expor de forma pequena, você vai crescendo. E outra coisa, mantenha sempre assim aquela coisa de ir um pouco mais além. Você vai ver que em dado momento a coisa torna-se muito fluida e você quer fazer mais, porque se torna-se agradável de fazer. Mas sempre se esforce um pouco mais, sempre vá mais além, nas situações em que aparecer, até o momento em que você pode fazer uma reunião e falar em público, falar sobre o assunto que você conhece, falar sobre pequenos textos, fazer abertura de palestra, como eu fiz a abertura de palestra. Eu pedia para fazer abertura de palestras, entendeu? Para eu me adaptar. E hoje eu realmente dou palestras completas e até curso sobre dicção oratória, falar em público e tudo mais. A primeira dica, então, se coloque em pequenas situações, tá? Numa situação de reunião, faça perguntas. É tão fácil, né? Para muitas pessoas é fácil fazer perguntas. Faça pergunta, coloque a sua opinião, que não seja polêmica, até chegar um momento que você vai colocar a sua opinião polêmica e você vai sustentar ela. Tá? Eu acho que vocês captaram essa primeira dica. É você se expor devagarzinho. É como você aprender a andar de bicicleta. Vá devagarzinho, dê os primeiros passos e tal. Uma hora você vai tropeçar, vai tombar, aí depois você vai se equilibrar de novo e assim você vai. Vai chegar uma hora que você vai falar em público de forma tranquila. A segunda dica a gente dá muita personalidade a esse medo. Esse medo, na verdade, ele não existe de fato. Ele é criado pela gente, como eu já falei, a partir de uma crença. Você não vai ver nunca o medo do Carlos andando pela rua sozinho. Você apontar, aquele é o medo do Carlos, aquele é o medo do fulano, não vai. O medo só existe em você, porque você deu vaga para ele existir. E quando você fica muito focado em vencer o medo, ultrapassar esse medo, porque eu tenho que ir de encontro ao medo, você faz uma coisa, você personifica essa coisa. O medo é uma coisa subjetiva. Ele não tem personalidade própria. Mas quando você personaliza muito ele, você corre o risco de você ficar batendo muito nele, ficar batendo muito, e leva muito tempo para você vencer ele. Você pode até vencer. E quando fala vencer, é você ultrapassar ele. Ele vai estar sempre presente. Entendeu? Então, o que eu sugiro na minha experiência própria, com base na minha experiência. Em vez de focar no medo, em vencer o medo, foque no falar em público, foque no se desincumbir desse peso. Foque no fazer a pequena coisa e ir crescendo ela. Foca nisso e para de personalizar muito o medo. E aí você vai chegar uma hora em que você vai entender que o seu medo está tão pequeno, porque o seu medo hoje talvez seja muito grande, mais do que você. Difícil de lidar com ele. Mas vai chegar uma hora que se você focar, não no medo, mas focar na sua evolução, outra coisa. Cada pequeno sucesso seu, comemore internamente com você. Porque aquilo que para você é uma superação, para outras pessoas pode não ser. Então, se para você é uma superação, comemore isso dentro de você. Afinal de contas, você está dando o próximo passo. Tá? Então, a minha segunda dica não personalize muito medo, vá em frente. E eu vou terminar esse vídeo apenas deixando mais um recado. Seria talvez uma dica